Ixi, para mim tá bom, mas para Jesus pode ser melhor, né? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Primeiramente, agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar nessa casa de oração. Minha primeira vez aqui. Agradecer ao pastor Jean, juntamente da sua esposa, ao Pedro pelo convite, pela confiança de estar aqui. Quando eu entrei aqui nesta casa esta noite, o meu coração já começou a queimar, pois teve uma noite, uma vez lá em Tatuí, onde eu moro, onde eu congrego na sede, que eu estava passando por um momento muito delicado, uma situação muito difícil. E era uma quinta-feira, e eu precisava ouvir a voz do Senhor, só que eu estava quebrantado, o meu coração já estava destruído. Eu não conseguia pensar em nada, a não ser a se trancar no quarto e a chorar. Mas aquela noite eu se tranquei no meu quarto e falei para Deus, Deus, esta noite eu não vou para a faculdade, eu vou para a tua casa. Eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas usa a pessoa que o Senhor for usar naquela noite para estar ministrando a tua palavra, para falar tudo aquilo, Senhor, que eu estou sentindo. Me prova que o Senhor não está escondendo o teu rosto de mim. E quando eu cheguei naquela casa de oração, estava alguém muito querido, que para mim é muito querido, talvez ele nem saiba, mas é o pastor Jean, pai do Pedro. Ele estava ministrando naquela noite, eu não conhecia ele, eu nunca tinha visto ele pregar. E quando eu cheguei lá, eu falei, Senhor, eu vim aqui, mas eu nem conheço o pregador. Eu tenho certeza que o Senhor não vai falar comigo. Eu já estava com o coração quebrantado, eu não sabia o que pensar. Mas através da vida do Jean, aquela noite ele falou uma frase que eu jamais vou esquecer. E ele olhou para mim e apontou, talvez ele não lembre, mas ele apontou em minha direção e falou assim, Deus está contigo, todo esse medo, toda essa aflição que está no teu coração, amanhã pela manhã você já não vai sentir mais nada, você vai estar com o coração feliz, e Jesus te promete que Ele está nesta caminhada, não importa o que está acontecendo, não importa se está tudo indo difícil na faculdade, no trabalho, na área financeira, mas Deus está contigo, aleluia. E quando eu cheguei aqui esta noite, o meu coração queimou, porque naquela noite, eu chorei tanto naquele culto, e eu falei para Deus, um dia eu vou agradecer Ele, Senhor, por o Senhor ter usado a vida dEle para ministrar o meu coração. E por incrível que pareça, quando eu cheguei aqui nesse culto, sentei na cadeira, Ele estava falando sobre deixar tudo para trás, aqueles embaraços que nos atrapalham de ter uma intimidade maior com Deus, aquilo que, se está competindo com Deus, você pega e deixe para trás, porque ninguém compete com Deus, Ele tem que ser prioridade na sua vida, Ele tem que ser exclusividade na sua vida. Então, em nome de Jesus, quando eu entrei nessa casa, Espírito Santo falou no meu coração, após quando você pegar aquele microfone, não esquece de dizer a Ele, olhando para os olhos dEle, que o Espírito Santo de Deus manda te dizer, que aonde você colocar a semente dos teus pés, prosperará, não somente a tua casa, não somente a tua família, mas aonde Deus te colocou para te levantar, que é nesta casa de oração, usando a tua vida, para ministrar a palavra de Deus, através de cada um, de cada servo e cada serva que está aqui esta noite, amém? Sem mais, sem menos, vamos para a palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração esta semana. Campanha da semana, prossiga para o alvo. Cartas escritas à igreja de Filipenses. Abra comigo quem tem a sua Bíblia. Quem não tem, acompanhe no telão. Acho que vão colocar. Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao 14 apenas. Glória a Deus. Capítulo 12 até capítulo 3, me desculpa, verso 12 até o verso 14 apenas. Amém? Quem achou diz amém? No verso 12 vai dizer assim: não que já tenha alcançado, ou que já seja eu perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Em outras traduções, Paulo está querendo dizer que nem ele mesmo ainda alcançou a salvação, a eternidade, o poder, o reino que é Jesus Cristo. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim,
prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Pode assentar o seu lugar, dando glória a Deus, aleluia. Quando eu estava estudando essa palavra em casa, no meu íntimo com o Espírito Santo, eu li o capítulo inteiro. E o que me chama bastante a atenção, que quando Paulo está escrevendo estas palavras, ele sabe que a igreja de Filipenses estava sendo perseguida pelos hereges. Hereges, aqueles que queriam perverter o ensino do cristianismo naquele tempo. Ou seja, Paulo sentiu a necessidade, mesmo sabendo que a igreja caminhava bem, Paulo sentiu a necessidade de reforçar algumas orientações. E aqui no verso 8, a gente não leu, mas no verso 8, Paulo diz assim: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória. Escória significa lixo. Ou seja, Paulo está dizendo que ele deixou todas as coisas que ele tinha para trás e que para ele hoje em dia são lixo, porque nada se compara ao reino de Deus. Então Paulo vai continuar dizendo: a qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo Jesus. Para quem não sabe, Paulo foi um pregador muito conhecido, para mim talvez o melhor pregador, aonde eu já li aqui na Bíblia. Mas Paulo, antes de ser pregador, lá em Atos capítulo 2, capítulo 22, verso 3, vai dizer que Paulo era fariseu. Ele era instruído por um outro fariseu muito fervoroso. Ou seja, olha a mudança em que Jesus causou na vida de Paulo. Ou seja, qual é essa mudança? É Jesus, porque Jesus é o único que muda todo o cenário da sua vida. Jesus é o único que tem poder de palavra sobre a tua vida. Paulo, naquele tempo, nunca esperou pensar que seria pregador da palavra daquele quem ele o perseguia. Mas hoje ele prega as boas e as novas. Eu disse no começo da pregação que Paulo viu que a igreja de Filipenses estava sendo perseguida pelos hereges, mas mesmo assim sentiu em seu coração em reforçar algumas orientações. Uma dessas orientações é o primeiro passo, que é não olhar para trás. Aquilo que o Jean estava falando no começo do culto, não olhar para trás. Algumas coisas a gente vê como embaraçosas, como embaraços. Por que a gente não pode olhar para trás? Porque o nosso passado, ele é a única arma mais forte que o diabo pode usar contra a tua vida. Por que é a arma mais forte que o diabo pode usar contra a vida? Porque é a sujeira, é a vergonha que a gente tem. Pois se Cristo não tivesse vindo ao mundo, descesse do reino do céu, onde estava a mão direita de Deus, viesse nos salvar, a gente estaria condenado à morte, não estaria aqui hoje cultuando, louvando e adorando o Senhor. E é por isso que Paulo, quando ele fala nesse capítulo 8, que deixou todos os lixos para trás e hoje só serve a Cristo, ele frisa novamente no capítulo 12, que ele não tem alcançado a Cristo, porque ainda não é perfeito, mas prossiga para o alvo sem olhar para trás, deixando todas as coisas que o afastava da presença de Deus para trás. O Satanás, ele é alguém muito sujo. Por que ele é alguém muito sujo? Porque quando ele coloca e te oferece um banquete, usando o teu passado contra você, ele não quer apenas te colocar em depressão, te colocar em ansiedade, em crise de pânico. Ele quer realmente matar você. Por que Satanás quer matar você? Porque ele sabe que mesmo você estando em pecado, não estando sendo fiel a Deus, você tem a esperança. O que é a esperança? É você sonhar com os céus mesmo estando em pecado. Ou seja, Satanás, mesmo vendo que você está em pecado, na mente dele ele fala, eu ainda não o derrotei. Porque mesmo em pecado, ele sonha com os céus. Ele sonha com aquele lugar que eu faço todos os dias, trabalho todos os dias para ele não chegar. Ou seja, brincar com o diabo não é brincadeira. Não desafie aquilo que você tem dificuldade em parar. Aquilo que te afasta de Deus. Talvez mesmo até um jogo de futebol,
que você troca pela igreja, como ele mesmo disse, o pastor Jean, não é um pecado, mas é um embaraço, está competindo com a presença de Deus. A gente não pode ter competitividade quando se relaciona a algo que a gente vive aqui na terra com a presença de Deus. Um texto que eu gosto muito de frisar, quando o diabo vem me tentar no íntimo, quando ele vem tentar me derrubar, quando ele oferece aquele banquete sujo para mim. Um livro que eu gosto muito de ler é Lucas. Por que Lucas? No capítulo 2 de Lucas, no versículo 7, vai dizer que Maria deu à luz ao seu filho primogênito, o envolveu em panos, colocou em uma manjedoura, porque não tinha lugar aonde ele se instalar. Ou seja, aqui estamos falando sobre o nascimento físico de Jesus, aqui na terra. O nascimento físico de Jesus não foi algo de aparência notável. Jesus não nasceu em palácio algum. Jesus não nasceu em berço de ouro. Jesus nasceu em uma manjedoura. Me cite alguém que você conhece que nasceu em uma manjedoura hoje em dia. Eu, pelo menos, não conheço. Por que eu gosto desta palavra manjedoura? Porque se muitos tivessem filhos hoje em dia e o médico perguntasse, aonde você quer que eu coloque o seu filho, a sua filha? Numa estalagem perfeita, numa estalagem com ar-condicionado, uma estalagem tudo bonitinha, toda perfeita, ou em uma manjedoura? Muitos escolheriam o ar-condicionado, a estalagem perfeita. Mas é Jesus dizendo para você esta noite, que mesmo antes de nascer, o teu começo não determina onde você vai chegar. O começo de Jesus não determinou o propósito que ele tinha aqui na terra, que era morrer por você e por mim. O começo de Jesus não determinou o propósito que Deus tinha na vida dele. Ou seja, quando o diabo vier te oferecer, te apontar o teu começo, que você é pecador, que você vivia no mundo usando drogas, bebendo, fazendo tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, pega e fala, ei, o meu começo já não importa mais, porque eu já deixei todas as coisas para trás, e agora eu vivo naquele que é único, que é livre, que é digno de ir na frente, abrir o livro, desatar o selo, é aquele que é único, que tem poder sobre a palavra na tua vida. Aleluias. Então, quando o diabo vier te oferecer aquele banquete sujo, fale para ele que já tem um banquete preparado nos céus. E não é a gente que vai servir, porque a palavra diz que o próprio Deus nos servirá neste banquete. Como é lindo imaginar o próprio Deus, aquele quem cultuamos, queremos ser fiel todos os dias da nossa vida, nos servindo. Você tem noção que você vale um Deus crucificado? Você tem noção que você vale um Deus crucificado? Jesus se humilhou, apedrejaram ele, cuspiram nele, enquanto ele estava caminhando até a cruz. Olha o preço que você vale. Por que é a depressão que vai te parar, te dizendo que a tua vida não tem valor nenhum? Por que é a crise de pânico que vai te derrubar? Entenda, você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto você não entender isso, a sua vida jamais fará sentido. A sua vida jamais fará sentido. O que eu gosto do apóstolo Paulo, em meio quando ele escreve este capítulo 3, é que ele carrega algo muito forte dentro de si. O que ele carrega? A essência. O que é a essência? A essência de apóstolo Paulo era Jesus. Ou seja, a essência que você tem que carregar é Jesus Cristo. Pois quando você carrega Jesus Cristo, 1000 cairão à sua direita, 10.000 ao outro lado, mas você permanecerá de pé, pois Jesus está contigo. Esta palavra está contigo, é presente. Ele está a todo momento, Ele está hoje, amanhã quando você acordar, você vai estar também juntamente a Jesus. Depois da manhã, Jesus vai falar, estou contigo. Esta palavra é presente para todos os dias da tua vida. Aleluias. Algo que eu converso muito com o Manuel é que quando o diabo vem me desafiar, vem me tentar, ele não vem de qualquer jeitinho, ele não oferece
apenas uma coisa, ele oferece 2, 3, oferece as coisas mais bonitas do mundo. Porque o diabo, todo mundo conhece essa frase, ele não consegue tornar o inferno atraente, mas ele torna o caminho até o inferno atraente aos teus olhos. Ou seja, a pergunta que eu faço para vocês e para mim mesmo esta noite: o que vocês têm alimentado no seu dia a dia? O teu espírito ou a tua carne? O que vocês têm alimentado para prosseguir para o alvo? O Espírito de Deus ou a carne, aquele desejo? Eu costumo conversar com o Manu altas madrugadas, e uma vez ele me disse algo que eu achei tão bonito que eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou assim para mim: Gustavo, eu não sei qual é a luta que você está passando, mas entenda, tem 2 Gustavos. Eu, como assim 2 Gustavos? Eu estava ficando confuso já nessa conversa. Aí ele falou: tem o Gustavo que a sua carne quer que você seja, e tem o Gustavo que foi feito por Deus. E isso me pegou naquela madrugada, eu fui embora pensando, demorei muito para dormir, e fiquei pensando: o Emanuel tem razão. Eu tenho sido o Gustavo que eu quero ser, e não o Gustavo que eu nasci para ser, o Gustavo que Deus criou para ser. E naquele momento, eu comecei a me cobrar todos os dias, e falar: Senhor, eu quero ser dependente de Ti. Não importa se a situação financeira estiver ruim, não importa o problema que vier, no trabalho, na faculdade, ou até mesmo aqui em casa, Senhor. Mas eu quero ser dependente de Ti, eu quero que o Senhor vá na frente por mim. Eu não quero mais tomar as minhas próprias decisões. Eu quero que o Teu Espírito sopre ao meu ouvido o que o Senhor quer para a minha vida. Porque eu não consigo prosseguir para o alvo. Talvez eu até tente, mas eu não vou chegar até o alvo se eu tentar com as minhas próprias forças. Entenda, você não vai conseguir chegar, assim como Paulo diz, prosseguindo para o alvo, se você tentar com as suas próprias forças. Se você começar a tomar suas próprias decisões. O único jeito de você chegar é ouvindo a voz do Espírito Santo, que está dentro de você. Olha que presente lindo que Jesus nos deixou antes de subir para o céu. Ele deixou alguém tão poderoso como Ele, para termos livre acesso ao Pai. Olha como Jesus pensa em todas as coisas. Talvez para nós a distância entre a terra e o céu seja enorme, mas Jesus consegue olhar lá de onde Ele está sentado e enxergar todos os fios de cabelos da nossa cabeça. Pois Jesus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Essa madrugada eu não consegui dormir porque eu só estava pensando: Senhor, eu quero que o Espírito Santo tome conta de mim naquele altar. Eu não quero subir lá e simplesmente falar tudo que o que eu quero falar, sair bonitinho, perfeito. Eu quero que o Espírito Santo tome conta de mim. Não importa se eu vou sair de lá depois de 1 hora, 2 horas, mas eu vou deixar tudo no altar. E quando eu disse isso, o Espírito Santo entregou uma palavra tão poderosa ao meu coração, mas tão poderosa que eu não consegui dormir. Eu fiquei até 5 horas da manhã, 4 horas da manhã acordado. É uma passagem que todo mundo conhece, quando Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Como assim? O que Jesus quis dizer com Ele ser o caminho, com Ele ser a verdade, com Ele ser a vida? É Jesus dizendo para você esta noite: Ele é o caminho que você deve trilhar, Ele é a verdade que você deve viver, e Ele é a vida que você deve ter. Como assim? Jesus, quando eu falei para você que Jesus, o pastor Jean falou no começo do culto, Jesus, Ele é o alvo da nossa vida, Ele é o centro, mas Ele não é só o alvo no futuro que a gente olha para frente e caminha e tenta chegar até Ele. Ele é o alvo no passado, Ele é o alvo no presente. Como assim Ele é o alvo no passado, no presente e no futuro, Gustavo? Em Isaías 43, vai dizer assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará.
parar, e chama alguma arderá em ti. Como assim? Quando passares pelas águas, está no futuro, mas a palavra que vem em seguida, eu estou contigo, está presente. É Jesus dizendo, eu sou o alvo presente na sua vida, eu sou o alvo futuro na sua vida. Como assim? Eu ainda não consegui entender, Gustavo, o que você está dizendo. Lá na passagem que diz, quando Pedro está caminhando sobre as águas, Jesus diz, vem até mim. Aquela voz que estava dizendo, vem até mim, era presente, era Pedro ouvindo. E quando Pedro levantava a sua cabeça e olhava para frente, era futuro. Por que futuro? Porque ele estava caminhando, ele ainda não tinha chegado até Jesus. Ou seja, a voz era presente, mas o alvo era futuro. É Jesus dizendo, eu sou o futuro, mas eu também estou no seu presente. Quando o Sadraque, Mesaque e Abednego estava na fornalha, a palavra vai dizer que foi reconhecido um quarto homem naquela fornalha ardente, e ele tinha aparência celestial, ele tinha a aparência de um Deus, ou seja, Jesus já estava lá, e só comprova o que eu falei para você, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo, a chama não arderá em ti. É Jesus, é Deus provando para você, que ele é o quarto homem da fornalha, e ninguém pode te parar, ninguém vai te parar, porque se Jesus falou que você vai chegar, tu já chegou, porque o único que pode impedir de você alcançar o teu propósito é você mesmo. Aleluias. Segundo passo que eu gosto de frisar, e que Paulo está frisando no texto, é não desviarmos nossos olhos durante esta caminhada para o alvo. Por que não desviar os nossos olhos para o alvo? Porque eu gosto muito do Antigo Testamento, eu vivo falando para o Manu, eu gosto mais do Antigo Testamento do que o Novo até. Eu sei que no Novo tem Jesus, mas Deus fala comigo de uma certa forma no Antigo Testamento que eu não consigo explicar para vocês. Eu não consigo entender o que Deus quer falar tanto comigo no Velho Testamento. Eu queria que ele falasse igual ele fala no Velho e no Novo. Mas toda vez que eu pego para ler a Bíblia, eu leio do Antigo Testamento até o último, que é Malaquias. Eu vou começar o Novo Testamento, Deus fala, volta de novo, volta para trás, tem mais, eu preciso falar mais, eu preciso dizer mais. E quando eu falo que o segundo passo é não desviar os olhos do alvo, é porque eu lembro da passagem do povo de Israel, quando Deus os libertou da terra do Egito, daquele povo do Egito. Deus tinha prometido que iria dar uma terra a eles, uma terra com abundância em comida, aonde eles iriam reinar para sempre naquela terra, a terra prometida, pois sabemos que Israel é a cidade aos olhos, é os olhos de Deus, é a menina dos olhos de Deus, Israel. Mas mesmo naquela caminhada, quando Deus os livrou da terra do Egito, eles ainda queriam comer da comida dos egípcios. Eles estavam prosseguindo a terra prometida, mas estavam passando fome. Tem até um capítulo que eles reclamam para Moisés que não tem o que de comer. Ou seja, eles sabiam e entendiam que Deus tinha prometido uma terra a eles. Moisés estava o guiando. Não era Moisés que era o verdadeiro rei ali, era Deus. Moisés só estava sendo usado como instrumento. Todos sabemos que o poder que ele tinha vinha de Deus. Pois sabemos que na passagem Moisés até fala para Deus, Senhor, eu não consigo nem falar, eu não sei nem falar. Como pode uma pessoa que não sabe nem falar fazer todas as obras que Moisés fez? Abrir o mar vermelho? Como pode alguém que não sabe nem falar fazer todas essas obras? Pois era Deus. Ele estava com Moisés. Ele sempre esteve com Moisés e sempre estará com vocês. Aleluias. Então, quando eu digo para não desviarmos os nossos olhos do alvo, é porque em muitas vezes da nossa vida, a gente está no caminho certo, a gente tem uma família boa, a gente tem um emprego bom, a gente tem uma vida estável, mas a gente olha para a vida do próximo, a gente almeja ter aquilo que ele tem, mesmo tendo o suficiente para viver e suprir as suas necessidades. Você olha para a vida do próximo, querendo o que ele tem. Mas Deus está dizendo esta noite, sabe o porquê você não tem aquilo ainda que ele tem? Porque você está desviando os teus olhos daquilo que eu tenho para você. Pois aquilo que você pede toda noite para Deus,
já está preparado há muito tempo. Mas o que não está preparado para aquilo que você pede é você mesmo. Porque você não consegue focar naquilo que você pede. Às vezes a gente está orando no nosso íntimo com Deus, pedindo algo para Ele há muito tempo. Mas aí vamos viver a nossa vida, olhamos para algo e se esquecemos daquilo que estamos pedindo há muito tempo. E começamos a pedir aquilo que o próximo tem. Começamos a almejar aquilo que ele tem. E se esquecemos daquilo que Jesus já estava ouvindo todas as noites. Ele já estava ouvindo as suas orações pedindo aquilo. Ou seja, tome muito cuidado para não acordar no outro dia, lá no paraíso, e ouvir Jesus dizendo: aparta-vos, eu não conheço vocês, eu não os conheço. Tome muito cuidado. Aleluias. O terceiro passo em que Paulo quer dizer neste capítulo é que devemos permanecer independente de qualquer coisa. Como assim, independente de qualquer coisa? Em 1 Coríntios, vamos ver as dificuldades que Paulo passou. Ele foi apedrejado, bateram nele, xingaram, humilharam ele, mas ele permaneceu firme. Jesus, quando estava caminhando até a cruz, cuspiram, humilharam, o apedrejaram, mas ele permaneceu para o alvo. Daniel, que é conhecido como o homem que tinha os olhos pregados no céu, estava na cova de leões, passou por dificuldades também, mas continuou com os olhos focados no céu, ou melhor, no alvo. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, que você olhe e fale assim: Deus se esqueceu de mim. Ele não está enxergando o que eu estou passando, porque se Ele estivesse enxergando, eu não estaria passando por isso. Como pode ser eu, que estou sendo fiel, estou servindo a Ele todos os dias, e mesmo assim está passando por essas dificuldades? Como pode eu, que não faço mal para ninguém, estar passando por momentos que eu não mereça? Lembre-se de Jó, era temente, fiel e reto a Deus, e passou por dificuldades que não tinha culpa de nada. A gente não explica os planos de Deus, como foi cantado aqui pela Luana esta noite. A gente não consegue explicar o que Ele tem para a nossa vida. Se pararmos para pensar e tentar entender o que Ele tem para o nosso caminhar, o nosso dia a dia, vamos ficar loucos. Porque temos que parar de pensar o que queremos para nós e pensarmos o que Ele quer para nós. Como vamos parar de ser tão egoístas, de pensarmos só em nós e não pensarmos em Cristo? Quando a oportunidade de cair vier sobre você, não pense em você, pense em Cristo. Tem uma oração que eu faço todos os dias, que eu falo: Deus, se não fosse pela Tua misericórdia e bondade, eu já teria desistido, porque eu já reconheço que dentro de mim não tem nada de bom, mas a única coisa boa que tem foi a salvação que Jesus me deu e o Espírito Santo do Senhor que Ele me deixou. Então eu reconheço que a única coisa boa que tem dentro de mim é o Espírito Santo. Então todas as noites eu oro: Deus, não é por mim que eu acordo e tento ser fiel, não é por mim que eu acordo e continuo na luta, não é por mim que eu vou lá, adoro, louvo, e se tiver a oportunidade de pregar, eu vou lá e pregar, Senhor. É pelo Senhor, é pelo que o Senhor me falou naquela noite, é pelo que o Senhor me livrou naquela tarde, é porque o Senhor, em uma noite chuvosa, em um culto, usou uma vida para falar através de mim. Você é o escolhido. Não importa se você está com medo, não importa se você tem aflições, não importa nem se você sabe falar, assim como Moisés não sabia, mas você é escolhido. Você não tem cara do mundo, você não nasceu para tomar cerveja, você nasceu para tomar santa ceia, você nasceu para estar aqui adorando, cultuando e marchando na presença de Deus. Aleluias. Uma passagem que eu gosto muito também, e que tudo relaciona em direção ao alvo, é a de Abraão. Pois quando Deus pede para Abraão sacrificar o teu filho, ele nem cogita em falar não contra Deus. Ou seja, eu não sabia o porquê Deus estava fazendo aquilo, mas uma coisa eu entendo.
A partir do momento em que Abraão levantou para sacrificar o teu filho, naquele momento Deus tinha o coração de Abraão em suas mãos. Será que você tem deixado o seu coração aos pés da cruz? Será que você realmente ama Jesus como Ele te ama? Às vezes a gente vai e fala que ama tanto Jesus, que não tem nem como explicar tamanha gratidão pelo amor que temos por Ele. Mas será que realmente em atitudes você tem demonstrado esse amor por Jesus? Pense em Abraão, que não cogitou em nenhum momento, nem um segundo sequer, em entregar o seu filho a Deus. Por que eu falo isso? Porque que eu gosto tanto da passagem de Abraão, porque eu já ouvi tantas pregações, mas tantas pregações de pregadores falarem assim: eu duvido que você, como pai que está aqui esta noite, crucificaria o seu filho para salvar o mundo. É claro que tem situações, Abraão não estaria sacrificando o teu filho para salvar o mundo, mas era para ser temente a Deus. Era para mostrar que a obediência dele ia até o último segundo suspiro de vida dele. Não importa o que fosse, o que acontecesse, o que Deus pedisse a ele, ele ia continuar sendo temente a Deus, pois a obediência te levará aos portões do céu. A obediência te colocará em lugares que você nem pode imaginar. Não importa se você não sabe falar, se você não sabe cantar, se você não sabe adorar, Deus vai te usar se você deixar. Não importa, porque Deus, Ele enxerga você com outros olhos. Ele não enxerga você como os homens te enxergam. Ele não enxerga você como talvez a tua amiga, o teu amigo, ou até mesmo a tua família te enxerga. Ele te enxerga diferente. Deus já te perdoou naquela cruz. Você já está perdoado. Aleluias. Quando eu penso em permanecer, e quando o Pedro me falou que o tema seria o da campanha, que é prosseguir para o alvo, eu penso em João Batista, que diante da mentira falou a verdade e perdeu a sua cabeça. Diante da mentira falou a verdade e perdeu a sua cabeça. Foi decapitado, mas não deixou de falar a verdade perante Deus. Sabe o porquê? Sabe por que João Batista teve essa atitude? Porque um homem e uma mulher com o caráter de Deus não se abala diante de ameaças. Um homem e uma mulher com o caráter de Deus não se abala diante de ameaças, pois quando Jesus desceu do trono para te dar a salvação, Ele não apenas veio te dar a salvação, mas Ele veio te dar a renovação, a restauração sobre a tua vida, sobre o teu caráter, pois a graça de Deus basta. Ou seja, se pergunte esta noite, será que você chegaria ao ponto que João Batista chegou? Que diante da mentira falou a verdade e foi decapitado, só para ser fiel a Deus? Será que estamos nesse ponto espiritual para honrar o santo nome de Deus? Tem uma história que eu já li faz alguns meses. Para quem não sabe, eu sou estudante de psicologia há 3 anos. A minha irmã também, ela é psicóloga. Mas é uma batalha muito grande, pois a primeira coisa que eu coloco como prioridade é a palavra de Deus. E a psicologia vai muito contra isso. Eu não sei que forma eu vou lidar com isso no meu futuro, quando eu for um psicólogo de verdade, não for apenas mais estudante. Eu não sei nem te dizer o porquê que eu escolhi esse curso, perante tantos que eu tinha. Mas para quem não sabe aqui, a minha vida antes era só jogar bola. Eu já cheguei a jogar profissionalmente. Mas teve um momento em 2020, na pandemia, que eu quebrei o pé. E eu digo felizmente, porque se não fosse por isso eu não estava aqui hoje. Eu quebrei o pé e, infelizmente, coloquei 8 pinos no pé. Eu tenho 8 pinos no pé. Eu já quebrei de tudo, já quebrei os 2 braços, já quebrei o dedo, já quebrei o calcanhar, já quebrei a perna, já quebrei o pé. Uns dizem que eu sou todo remendado. Não sabem nem como eu estou, como eu ando normal, como eu ando tranquilamente. Pois eu sei que é a graça de Deus.
Mas então, quando eu sofri esse acidente, eu fiquei perante 1 ano sem andar. Sabe o que é 1 ano sem andar, sem colocar o pé no chão? Até para tomar banho eu tinha que tomar sentado. Eu já estava me sentindo um lixo, pois tudo eu tinha que pedir ajuda para os meus pais. Mas naquele tempo, quando eu estava deitado, estava no celular, estava caindo no sono, eu tive um sonho. E eu não sei porque eu nem era de igreja ainda, mas eu tinha um sonho que eu estaria pregando a palavra do Senhor. E após esse ano se passar, eu comecei a frequentar a igreja no ano seguinte. Hoje já são 2 anos e meio de conversão. Para mim é bastante, porque foi tantas pedradas durante esse tempo, mas que foram necessárias para aprender a amar corretamente Jesus. E quando eu estava num culto, como eu disse já, o Senhor veio trazer esta palavra sobre mim. E olha como Deus é poderoso. Eu sou uma pessoa muito teimosa, que mesmo recebendo a bênção de Deus, eu ainda tenho teimosia em pensar, será que é verdade? Será que eu realmente consigo isso que o Senhor está me entregando, Pai? E Ele usou uma pessoa que eu já não via há mais de 6 anos, mas que estava na caminhada comigo no futebol, que também não continuou porque Jesus tinha reservado algo para ele, que também era pregar a palavra de Cristo. E quando essa pessoa veio até mim, eu comecei a chorar, eu comecei a soluçar. E ele falou bem assim ao meu ouvido: fique tranquilo, o momento que você está passando é difícil. Eu sei que os teus sonhos foram destruídos, mas entenda, Deus está substituindo por um melhor. Você pode não estar entendendo agora o que eu estou falando, você pode estar achando bobagem, eu estou falando que você vai ser pregador de nações. Mas quando você começar a pregar, quando você começar a entender, aquela angústia vai sumir e a alegria que vai habitar em você vai ser reconhecido por qualquer um lá fora. Você será tão fiel a Deus que qualquer um que olhar para você vai reconhecer a quem você serve. E isso me pegou tanto, que eu fui em casa chorando, eu não conseguia parar, e eu estava muito feliz. Por mais que eu não começasse a imaginar, a pensar como seria a minha vida diante daquela noite, eu estava muito feliz. E eu vi que a palavra que Ele me entregou estava se concretizando naquela mesma noite. Pois Jesus não é somente poderoso para cumprir amanhã, para cumprir depois da manhã. Ele é poderoso para cumprir hoje. O que você pedir pode ser cumprido hoje. O que você pedir pode ser entregue hoje. Porque é Ele quem determina o tempo certo na tua vida. Então, Jesus falou: olha, você vai ser pregador, mas também não quero que você desista da faculdade. E eu falava: mas Senhor, não é o que eu quero. Por mais que eu goste de conversar, eu goste de aconselhar, não é o que eu quero. Eu não me sinto bem cursando esta faculdade, mas por algum motivo eu não consegui desistir. Eu sei que esse motivo é Jesus, mas naquele tempo eu não conseguia entender que era Ele que não estava deixando, que Ele estava com a mão sobre a minha vida. E hoje eu entendo que Ele quer que eu continue a faculdade de psicólogo para provar que mesmo completando uma faculdade de psicologia e em primeiro sendo servo de Cristo, eu vou contrariar tudo aquilo que a ciência, a filosofia, a sociologia diz. Eu vou contrariar tudo aquilo. E usando apenas um livro, que para o mundo é qualquer um. Mas é este aqui, a palavra de Deus. Aquela que está acima de toda a ciência. Pois Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Ele é o médico dos médicos. Ele está sobre todas as coisas. Ninguém é maior que Ele. Ninguém tem mais poder do que Ele. Aonde estava você? Ele disse para Jó: onde estava você quando eu criei o céu e a terra? Quando eu criei o mundo? Se é tão inteligente, me diga onde estava você. Me diga, ciência. Me diga onde estavam vocês quando Deus criou tudo. Não sabemos dizer. Pois Deus, Ele é o juiz da tua vida. Ele não deve nada para ninguém. Ele nunca tomou emprestado nada.
pois Ele é aquele que dá, é aquele que autoriza sobre a tua vida. Por que eu quis relatar sobre essa história de eu estar cursando psicologia? Porque tem uma história, infelizmente, que aconteceu nos Estados Unidos, de um sociopata, psicopata, na cidade de Green River, que matou mais de 40 mulheres. E para a psicologia, para a ciência, sociopatas e psicopatas não têm sentimento. É concretizado, você pode pesquisar a hora que você chegar na sua casa. Para nós, não tem sentimento nenhum quem é laudado, psicopata e sociopata. E naquele momento em que esse homem, este assassino, estava sendo julgado, estava diante do júri. Lá nos Estados Unidos não é igual no Brasil. Lá, eles têm a opção de famílias, de pessoas que perderam aquelas vítimas nesses atentados, irem falar o que eles sentem vontade diretamente para o assassino. E diante de tudo isso, quando ele estava sendo julgado perante o júri, muitas famílias estavam indo esculachando esse assassino, e ele não demonstrava nenhum sentimento de piedade. O rosto dele estava completamente, ele estava debochando, ele estava até mesmo rindo. Tinha pessoas indo lá, ofendendo ele, xingando, se derramando da perca, daquela morte daqueles familiares, mas esculachando ele a todo momento. Mais de 20 pessoas foram lá falar com ele. Mas teve um homem, de certa idade avançada, cabelo branco, barba branca, que chegou naquele momento, era assim, da mesma forma que estou pregando aqui, e falou assim diante do assassino: o Senhor está fazendo eu colocar em prática o mandamento mais difícil que o Senhor tem para nós, que somos cristãos. O Senhor, esta tarde, está me fazendo colocar em prática o mandamento mais difícil. Eu não sei que forças eu cheguei aqui esta tarde, mas eu te digo, eu perdoo o Senhor. Por mais que você tenha tirado a minha menininha, a minha filha, eu perdoo o Senhor. E naquele momento, o semblante desse assassino caiu por terra. Ele começou a chorar. Para a ciência, para a psicologia, para a filosofia, aquilo que, sentimento nenhum que o homem sente, a graça de Deus capacitou aquele Senhor e mostrou para toda a humanidade que a graça de Deus, ela capacita você a fazer coisas que você nem pode imaginar. Aquele homem passou o júri inteiro debochando e rindo, mas quando ele falou, eu perdoo o Senhor por ter tirado a minha menininha, ele caiu em choro. E foi ali que a graça de Deus se mostrou ser superior a tudo aquilo que eles dizem sobre nós, sobre a igreja, sobre servirmos aquele que é o único, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ou seja, eu não vou ser qualquer psicólogo. Eu não sei por onde eu vou caminhar, aonde Deus vai me colocar. Mas eu prometo diante de vocês, desta casa de oração, desta igreja, e diante da presença de Deus que se faz neste lugar, que eu vou prosseguir para o alvo e não vou desistir. Não importa a dificuldade e a adversidade que vir, eu não vou desistir. Eu vou seguir naquilo que eu acredito, naquilo que me salvou, quando a ansiedade já me dominava no íntimo. Eu vou seguir, eu vou prosseguir para o alvo, pois eu sei que Jesus está lá no futuro, mas também está no meu presente caminhando comigo. Aleluia, se coloque de pé esta noite. Glória a Deus. Um livro que eu gosto muito de ler é Gálatas, capítulo 2, verso 20, vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu não sei como o teu coração adentrou aqui esta noite.
Eu não sei qual é o momento, a situação em que você está passando, mas eu te convido esta noite a colocar tudo aos pés da cruz. Deixar todas as coisas que te afetam, que te afastam da presença de Deus, que te fazem viver na carne e não em espírito e em verdade, no altar, nos pés de Jesus. Não queremos apenas as mãos de Jesus, os pés já basta, gente, porque quando